meninos? Boa noite a todos, tá? Hoje nós vamos iniciar a página 19 do nosso material, com o tema Participação Popular no Sistema Único de Saúde. Então, nas nossas últimas aulas, nós já comentamos um pouco, né, a respeito da importância da participação popular como controle, né, como incentivador, como busca de soluções para as problemáticas do SUS. E hoje a gente vai estudar um pouco mais profundamente a respeito dessa participação popular. O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios, através da Lei 8.142 de 1990. Então, como eu havia comentado, ontem a gente finalizou o estudo, a respeito da Lei número 8.080, e hoje nós vamos estudar a participação popular, que foi uma normativa institucionada através da Lei 8.142 de 1990, onde apresentou, através de políticas públicas, a participação popular no SUS. Nesse contexto, enfatiza-se a institucionalização de espaços de participação da comunidade no cotidiano dos serviços de saúde. Então, a gente consegue observar a participação popular, a importância da participação popular, da participação da comunidade inserida nos serviços de saúde, através da garantia da participação de planejamento, do enfrentamento de problemas priorizados, execução e avaliação das ações, processo no qual a participação popular deve ser garantida e incentivada. Então, aqui a gente consegue perceber que a participação popular ela tem que estar presente em todas as etapas dos serviços de saúde. Então, a comunidade ela tem que participar do planejamento para o enfrentamento dos problemas, tem que participar da execução e também da avaliação das ações. Então, a comunidade ela não tem que somente avaliar, ela, como muitas pessoas fazem, somente avaliar o serviço de saúde. Não, a comunidade ela tem que participar também dos outros setores, como planejamento e execução. Tá? Essa participação popular ela deve ser garantida e incentivada, conforme consta aqui na Lei 8.142 de 1990. O processo bem-sucedido de descentralização tem determinado a ampliação dos conselhos de saúde, que se estabelecem também em conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais sanitários indígenas. Então, a gente tem observado a participação popular muito representada através de alguns conselhos de saúde. E dentre esses conselhos, nós temos os conselhos municipais, estaduais de saúde, conselhos regionais, conselhos indígenas, tá? Onde nós temos justamente essa participação popular atuando em todas essas etapas dos serviços de saúde. Inclusive, o Conselho de Saúde ele atua nessa formulação e proposição de estratégias e de controle na execução de políticas públicas. Então, o Conselho de Saúde ele vai atuar na parte de formulação. Tá? O Conselho de Saúde ele vai formular estratégias para poder lidar com alguma situação, com alguma problemática, inclusive situações de aspectos econômicos e financeiros. Então, a população ela tem que participar de maneira mais ativa desses conselhos para poder pôr em prática a sistematização do SUS, para poder pôr em prática a descentralização, a igualdade, a universalidade, para que nós possamos praticar todas as diretrizes do SUS. O SUS é organizado de acordo com 3 diretrizes, entre as quais a participação da comunidade
na formulação, fiscalização e no acompanhamento da implementação de políticas de saúde nos diferentes níveis de governo, conforme estabelece o artigo 191, terceiro da Constituição Federal. Então, essa participação popular, ela tem que estar presente nas três esferas. Nas nossas aulas passadas, a gente viu que o poder e a responsabilidade do SUS, ele encontra-se dividido entre as três esferas do governo: federal, estadual e municipal, certo? Da mesma forma, a representação popular, ela tem que estar presente nesses três setores, tá? Municipal, estadual e federal, conforme consta no artigo 198 da Constituição Federal. A Conferência de Saúde são espaços institucionais destinados a analisar os avanços e retrocessos do SUS. Então, nas conferências de saúde, nós temos conferências municipais, estaduais e federais, tá? São locais destinados a avaliar os avanços, né, os avanços nos serviços de saúde e também os retrocessos, ou seja, as problemáticas, né, as dificuldades, e propor diretrizes para a formação de políticas de saúde que devem ser realizadas pelos três níveis de governo. Então, nessas conferências de saúde são propostas políticas de saúde, tá? E dentre essas políticas são designadas a responsabilidade de execução dessas políticas, municipal, estadual, federal, tá? Então, nós identificamos desta maneira. A participação popular nessas conferências são essenciais, tá? Nós vamos ter representantes do governo, representantes sociais, né, da comunidade e também os profissionais de saúde. Então, essa participação, essa conversa, esse diálogo é uma forma de você valorizar, né, auxiliar na formação dessas políticas. Então, se você acha que o SUS ele pode melhorar de alguma forma, se o serviço na sua cidade, se o serviço de saúde na sua cidade não está sendo ofertado da maneira adequada, que existem formas de melhorar a oferta desse serviço. Então você pode propor, através dessas políticas de saúde, como lidar com essas principais problemáticas. Alguma pergunta por enquanto? Tranquilo, né? Depois vocês avisam, tá? Antes de continuar, vamos definir algumas palavras importantes para entender a participação popular no SUS, né? Então, vamos entender aqui essas duas definições. Nós temos a definição de controle social, que é a capacidade que tem a sociedade organizada de atuar nas políticas públicas. Então, é a atuação da sociedade diante de políticas públicas, né? Conforme a gente viu nas conferências, enfim, em conjunto com o Estado, para estabelecer suas necessidades, interesses e controlar a execução dessas políticas. Então, essa é a atuação do controle social. E nós temos também a participação popular, que é a forma que os usuários têm de organizar para juntos discutir sobre soluções e movimentos das situações que produzem doenças ou que contribuem para melhorar a saúde global, numa dimensão coletiva e participativa. Então, no controle social, a gente tem a participação da sociedade juntamente com o Estado para estabelecer as necessidades, para estabelecer medidas a serem executadas, medidas políticas. Na participação popular, nós temos a participação exclusiva dos usuários, né? Então, a participação exclusiva da comunidade. E a comunidade separada do governo, né? O governo não vai estar atuando nessas situações. A comunidade que vai conversar, vai discutir, né? Para tentar melhorar, por exemplo, a situação de um bairro, né? Então, um bairro identificou casos alarmantes de dengue, por exemplo, naquele bairro. E aí aquela comunidade se junta para conscientizar a população,
para realizar uma limpeza comunitária do bairro, para retirada de lixo. Aí nós temos uma participação popular, uma participação exclusiva da comunidade, diferente do controle social. No controle social, nós vamos ter a sociedade atuando juntamente com o Estado, com o governo, para atuar nas políticas públicas. Tá? Então, essa é a principal diferença entre o controle social e a participação popular. Tudo certo até agora? Eu venho falando, né, para vocês muito a respeito dos conselhos, das conferências de saúde, mas a gente não chegou a definir, né, de dar uma definição a esses termos. Então vamos entender aqui comigo o que significa conselho de saúde. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS, em cada esfera do governo. Então, cada esfera do governo possui o seu conselho, tá? Estadual, municipal e federal, integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, dos Distritos Federais e dos municípios, com composição, organização e competências fixadas na Lei 8.142 de 1990. Então, o Conselho de Saúde ele é formado, né, por alguns representantes, tem a participação popular, tem a representação de profissionais de saúde, enfim, e vão atuar juntos, né, através de políticas de saúde, né, discutindo políticas de saúde, pensando nas perspectivas, pensando nas possibilidades de execução. E esse Conselho de Saúde, ele tem que estar presente nas três esferas do governo, federal, estadual e municipal. Porque como a gente vem sempre batendo nessa tecla, o SUS ele apresenta como característica principal a descentralização. Né? A construção do SUS ela é descentralizada. O poder é dividido. Nós temos o poder federal, o poder estadual e o poder municipal. Então, da mesma forma, nós temos que ter essa representação do conselho, tá? O conselho municipal, estadual e federal de saúde. O regimento interno de um conselho e a base do seu funcionamento nele deve constar reuniões ordinárias, extraordinárias. Então, esses conselhos realizam reuniões, né, conforme necessidade, sejam reuniões ordinárias ou extraordinárias. Tem que convocar os conselheiros, né? Tem que ter um tempo de convocação para esses conselheiros, tem que ter a pauta da reunião e a ata da reunião, onde vão estar registradas decisões, deliberações e resoluções. Tem o presidente do conselho, que vai ficar responsável aí pela organização desse conselho de saúde. Criação das comissões temáticas, então eles subdividem a criação de alguns temas, né, para discutir de maneira separada cada uma das problemáticas. E estruturação da comissão executiva, assessoria técnica, dentre outros. A Lei 8.142, que é que a gente já vem discutindo, né, ao longo aqui dessa nossa aula, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e de outras providências. Então, como eu apresentei para vocês, né, a Lei 8.142, ela vai nos regulamentar a respeito da importância da comunidade na gestão do SUS. Então, à medida que você questiona, né, o funcionamento do SUS, que você reclama do funcionamento, do péssimo serviço, você também está reclamando da sua gestão. Porque nós, como usuários do SUS,
nós trabalhamos diretamente com a gestão do SUS e nós temos métodos, né, populares, formas populares de atuar diretamente nessa gestão e nesse controle, conforme consta na Lei 8.142. Como nós havíamos comentado, o sistema de saúde ele conta com algumas instâncias colegiadas, como as conferências de saúde, né, onde vão ser discutidas as pautas, e os conselhos de saúde. Nessas reuniões, são apresentadas algumas discussões e representações diversas, onde as decisões são tomadas em grupo, tá, meninos? As decisões elas não são tomadas de forma individualizada. Sempre nas conferências de saúde, nós temos as divisões da participação dos membros em alguns eixos temáticos. E nesses eixos temáticos, nós temos a discussão de alguns tópicos. Então, por exemplo, tem um eixo temático que quer discutir a respeito da valorização profissional, né? Um outro eixo temático onde vai ser discutida a dificuldade para a realização de alguns exames laboratoriais, por exemplo. Então, cada eixo temático, cada grupo vai deliberar, vai decidir, vai estudar a respeito de uma temática específica. E todas essas decisões que são tomadas nos conselhos, nas conferências, elas são tomadas em grupo. Então, o grupo ele se reúne e decide quanto aquelas medidas a serem tomadas. As conferências de saúde são reuniões que acontecem a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formação de políticas de saúde nos níveis correspondentes, sejam estes primários, secundários e terciários. Essa conferência ela pode ser convocada por ela mesma, pelo Poder Executivo ou pelo próprio Conselho de Saúde. Tá? Essas conferências de saúde elas são muito importantes. A participação, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar dessa conferência, mas para você entender melhor como funciona uma conferência de saúde, você precisa participar dela. À medida que você participa da conferência de saúde, você consegue ter essa visão mais clara de como é o seu funcionamento. Mas o que eu quero que vocês levem, né, em consideração, que vocês compreendam a respeito tanto da conferência quanto do conselho, né? Vamos resumir aqui de uma forma mais clara. Tanto a conferência quanto o conselho têm como objetivo favorecer a participação popular, tá? A conferência e o Conselho de Saúde querem favorecer a participação popular na formulação dessas políticas de saúde. Então, mostrar que a população, que a comunidade, ela tem direitos, que ela tem responsabilidade, que ela pode tomar uma decisão, que ela pode apresentar uma ideia de uma política de saúde. Então, o objetivo da realização dessas reuniões é justamente para favorecer a atuação popular dentro do SUS, tá? Conforme consta na nossa Constituição. Em caráter permanente e deliberativo, o Conselho de Saúde ele é um órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. E esse Conselho de Saúde vai atuar na formulação de estratégias, no controle e execução das políticas de saúde, nas instâncias correspondentes, nos aspectos econômicos e financeiros. Eu usei muito a palavra deliberar, né, durante a nossa aula. O que significa deliberar? Deliberar é você tomar uma decisão após pensar e refletir, né, sobre alguma coisa. Então, eles atuam nessas medidas de deliberação, tomar uma decisão a partir de uma análise de determinada situação, tá? Isso que significa deliberar.
Alguma pergunta, meninos, até agora? Vocês estão entendendo a respeito da importância, né, da participação da comunidade no SUS, que nós precisamos ser mais representativos, atuar de forma mais direta, atuar de forma mais dinâmica, né, nesses serviços de saúde? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então tá. Participação dos conselhos de saúde, né? Então, como que esses conselhos de saúde eles vão participar? Nós temos os CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, os quais terão representação nos conselhos. A organização e as normas de conferências e conselhos de saúde, onde as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regime próprio. Cada conselho e conferência terá seu regime e será aprovado pelo respectivo conselho. Então, aqui a gente consegue finalizar, né, e observar a importância da participação da comunidade. Agora, eu quero que vocês digam para mim como que vocês, como usuários ou como futuros profissionais de saúde, poderiam atuar, né, de forma mais direta na maioria dos sistemas de saúde. Alguém sabe me dizer? Quem que pode compartilhar aí com a gente? Como que vocês acham que vocês podem melhorar o SUS, gente? Eu assisti os vídeos de vocês, né? Eu vi que alguns têm algumas críticas, né, em relação ao sistema. Então, como que vocês podem melhorar o SUS diante dessa circunstância? O pessoal tá com sono hoje, né? Professora, eu acho que na forma de atender os pacientes, né? Na forma de atender o paciente, né, William? Ó, a Priscila falou É, né, aqui. professora? Só reclamando é que não dá. Exatamente, Priscila, né? O que eu sempre venho falando para vocês. Só ficar reclamando, só ficar postando aí no Facebook que que tá ruim, não adianta, né? A gente tem que procurar uma forma mais efetiva. E aqui eu apresentei uma forma, né, mais efetiva de participação no SUS, que é através das conferências de saúde, né? Através das conferências de saúde a gente consegue atuar na formação das políticas de saúde. Então essa é uma medida, né, de maneira mais resumida, de maneira simples, da importância dessa participação popular, ok? Alguém mais? Bom, meninos, então eu não sei se vocês perceberam. A Doélia acha que não precisa sair cedo para pegar uma ficha, né? Então você tem que pensar, né, em uma outra solução de atendimento, por exemplo. O que você acha? De agendamento, de livre demanda, de aumentar o número de funcionários para atendimento, né? Então são algumas condições, né? E aí a gente tem que pensar sempre. Pensar no problema, meninos, e pensar a partir daí em uma solução, né? E aí eu acredito que vocês tenham percebido, mas a gente já finalizou essa nossa apostila, tá?
E aí vocês vão fazer uma leitura desse material e eu vou enviar para vocês o nosso outro material que a gente vai utilizar, tá? Para a próxima semana. Ó, a Tatiana tá comentando através da humanização dos profissionais, né? Então a gente tem que trabalhar de forma mais humanizada, né, em relação aos nossos pacientes, trabalhar de forma mais humanizada, atender melhor, né, o nosso paciente. Exatamente, gente. Mais alguém? Bom, meninos, então eu desejo uma boa noite a vocês, tá? Nossa aula de hoje foi curta, né? Mas é porque a gente já finalizou o conteúdo do nosso material, tá? Eu vou enviar o nosso material que a gente vai trabalhar na próxima semana, tá bom? Então façam a leitura do que a gente trabalhou hoje a respeito da participação popular e eu aguardo vocês amanhã. Qualquer dúvida vocês podem questionar aqui no mandar uma mensagem, ok? Hoje não, hoje eu não vou mandar outra atividade não, tá? Por enquanto não. Boa noite, durmam bem. Tchau, tchau.